Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do nosso podcast Tokenization, onde nós abordamos o mundo dos tokens de forma objetiva e direta. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e também cofundador da Forest Token. E aí, Fernando, tudo bem, cara? Como que tá? Tudo ótimo, tudo bem. Que maravilha. Bom, hoje a ideia é a gente dar uma aprofundada, né, sobre o marco legal das criptos, de forma geral. Uma lei geral importante, né? A gente já comentou sobre ela e agora eu acho que seria interessante a gente dar uma aprofundada em alguns pontos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, é uma lei geral, a gente não pode esperar, por óbvio, né, dessa lei geral, algumas especificidades, né, que são necessárias para... Minúcias, né, dentro de um contexto geral, mas é aquilo que a gente já vem falando, vai no caminho, o Brasil continua, no meu ver, então, indo na vanguarda, na utilização das tecnologias, do blockchain, na questão da regulação de uma forma também não tão severa, para não assustar, mas também para não deixar isso tão solto, né? É uma lei, né, que ela é muito importante a gente deixar claro isso, né? Ela está muito focado nos tokens financeiros, né? Então, nos tokens que sim tem de valor mobiliário, né? Então, isso exclui alguma parte, porém, não deixa de ser também importante nesse processo. Com certeza. A gente trouxe aquele panorama geral do que era necessário para... Por que era necessário, por que a gente achava positivo ter uma lei, e acho que hoje é bacana a gente até fazer um pouco mais objetivo aqui essas novidades. Sim. Até para economizar o tempo aí do ouvinte, que a gente sabe que o dia a dia é corrido, e acompanhar a tokenização é uma tarefa bem árdua, né? Para você ficar atualizado. Então, nada melhor do que esse podcast ajudar os ouvintes a terem uma síntese. Então, eu trouxe aqui um resumo do artigo que a gente publicou nas nossas redes sociais. Então, quem quiser ler depois, ele está disponível no link aí. Verifiquem lá no Instagram, no LinkedIn também a gente publicou esse artigo. E fiquem à vontade para criticar, tá? É algo bem direto ao ponto. E na medida em que a gente tiver leis específicas ou diretrizes, né, instruções normativas internas, por exemplo, do Banco Central, CVM, a gente com certeza vai trazer aqui. Então, a primeira novidade assim, que a gente tem é a necessidade de autorização prévia pela Administração Pública Federal. Então, ali a gente vai ter uma necessidade de ter autorização para você prestar serviços de ativos virtuais. Então, assim, para funcionar no Brasil, uma exchange vai ter que ter autorização prévia. Não vai mais ter essa janela aberta que a gente teve até o momento. Acho que principalmente a Binance nem tinha uma sede física aqui. Ela utilizava, para quem não sabe, a Binance é chinesa, tá? E ela é uma das maiores, eu não sei se é a maior hoje, corretora acho que depois do caso FTX, acho que é a maior. Seja a maior. E ela basicamente está no mundo todo aí. Então, talvez até o ouvinte tenha uma carteira na Binance, mas a Binance não tinha uma operação no Brasil. O que isso significa? Não tem um CNPJ aqui. E o que isso significa? Que se você precisar responsabilizar a empresa, você não teria a Binance aqui. Então, tive um problema de saque, etc. Aí você ia atrás da Binance, verificaria que tem lá uma intermediadora de pagamentos, tentaria responsabilizar ela. Então, aqui, como advogado, olhando toda a situação, tinha uma situação de responsabilidade civil complicada, tá? Então, hoje precisaria dessa autorização. Então, hoje ela precisaria dessa autorização e assim, a questão da sede física também precisaria ter uma representação aqui? Precisaria ter uma pessoa jurídica. É isso. Então, sim, isso é importante para deixar claro, né? Isso, se vai ser coworking ou não, isso é indiferente. Tá? Depois precisa ter alguém para a gente poder acionar na justiça. Exatamente. De forma geral, é isso. Também a lei traz ali uma conceituação de ativo virtual, então ela vai diferenciar de milhas aéreas, etc. Mas é muito importante para o direito a gente ter esse conceito, até porque ela fala que as prestadoras de serviços de ativos virtuais precisam de autorização. Então, a lei vai lá e traz essa questão do ativo virtual. Será que dentro dessa questão, é claro, isso talvez seja até um pouco de especulação, né? Porque a gente está falando muito claro, a lei vem muito pensando na questão de valor mobiliário. Dentro esse não só. Mas ela... Ela fala assim, que quando for valor mobiliário, já existe a lei da CVM. Então, ela joga assim, olha,
Em relação ao valor imobiliário, já temos a lei... A regulação, mas é isso que o conceito é, agora eu já tenho uma regulação. Então, por exemplo, o que eu estou regulado? Se o meu token representar um valor imobiliário, você vai lá para a eu CVM. vou ter que seguir a CVM. Exato. Se o meu token, por exemplo, mas no momento agora o que a gente pode chegar com a conclusão? O que está regulado é valor imobiliário. O que vai acontecer depois, aí a gente ainda depende de cenas dos próximos capítulos. Por exemplo, vamos supor, tá? Só supondo, mas o mercado é muito inteligente nesse ponto. Vai lá e cria aí um ativo virtual que não é exatamente o que aqui a lei diz para dizer que está fora dessa lei, sabe? Toda essa situação. E aí e aí não configura valor imobiliário, olha, é um utility token. Hoje não tem clareza, por exemplo, um utility token se eu preciso passar na CVM. A princípio, não. Mas se esse utility token tiver feições de valor imobiliário, e essa é a pergunta do $1 milhão, né? Quanto tempo que a gente está discutindo isso internamente por causa do Forest Token? Isso é uma novela. Toda semana a gente tem alguma discussão nova sobre ou não é, né? É ou não é. Então, essa insegurança jurídica e falta de clareza, ela penaliza muito o mercado e os players que querem fazer a coisa certa. Mas eu acho que o que é importante para o ouvinte é, então, a gente dizer, olha, o que a lei geral vem e diz, vamos dizer assim, está valendo. Cara, valor imobiliário, está regulado o token, você tem que seguir o que já existe. Exato. Não tem mais aquela abertura de falar, eu estou numa brecha legal. Desse aqui, vou usar a lei da liberdade econômica ou qualquer outra coisa. Não tem como. Tem que seguir todas as diretrizes. O que está em aberto? Não, beleza, eu sou um token, mas eu não estou falando de valor imobiliário, não estou falando de um token financeiro de forma geral. Ainda a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Exato. Então, hoje, vamos supor lá, lembrando, né, stablecoins lá, que stablecoin do real, basicamente eu compro um token que R$1, vale R$1 o token porque ele está lastreado em R$1 verdadeiro, digamos, uma moeda fiat, né? Então, esse stablecoin a gente não sabe, provavelmente o Banco Central vem e diga, olha, stablecoin não pode com o real, não sei. Né? Eu acho que não, né? Porque inclusive ele já está indo ele mesmo está fazendo a própria moeda, né? O BRZ, né? Mas entende que ele pode vir assim e dizer que isso é algo não é privativo. O BRZ, eu falei errado. O Real Digital. CBDC. Dentro desse... Então, assim, eu imagino que, com certeza, tem lacunas, a gente vai chegar nelas, né? Mas o principal aqui, e eu vou falar os outros itens, até porque nosso tempo é curto, o que mais traz, além da definição de ativo virtual e dizer que os prestadores de serviços em ativos virtuais precisam de autorização, ela vai trazer algumas diretrizes para serem seguidas, né? Então, por exemplo, eu tenho que seguir lá a diretriz da livre iniciativa. Para evitar também, você imagina uma Binance e uma outra corretora nacional fazendo uma fusão no Brasil. Tem uma questão de concorrência, né? Sim. Assim como Perdigão e Sadia. Então, possivelmente vai passar por uma análise do CAD, que é o órgão responsável por questões concorrenciais no Brasil. Boas práticas de governança. Então, a gente já falou aqui também. Governança, hoje, acho que é um impeditivo para empresas pequenas, mas assim... Governança em relação a dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, em relação a Know Your Client, né? Second Opinions. Exato. Então, várias questões aí. Proteção à poupança popular, que é basicamente proteger contra pirâmides. Sim. Proteção de dados é uma das diretrizes, então tem que ter uma preocupação com o LGPD. Solidez das operações, então aí eu imagino também que tem a ver com o código, com as operações, a liquidação das operações, o registro delas. Prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, que é basicamente uma das grandes preocupações aí, principalmente dos estados, né, que estão com criptoativos rodando, porque você pode ter uma brecha para isso. O que mais? Definição de um prestador de serviço, então ele traz aqui dizendo que é uma pessoa jurídica que faça custódia de ativos virtuais. Então eu tenho lá Bitcoin, que é de um terceiro, eu sou um prestador de serviço de ativo virtual. Eu tenho um CBDC depois do banco, que seja, eu seria um prestador de ativo virtual. Então, essa custódia, que é manter o dinheiro de alguém na minha conta como prestador de serviço, eu já vou me enquadrar nessa lei e vou ter que seguir essas diretrizes. Então, dentro disso, o custodiante dos tokens acaba tendo que ter esse registro junto. Exato, vai ter que ter autorização prévia. Exato. Quem vai dar essa autorização? Hoje nós não temos especificamente. Diz aqui que o Poder Executivo vai definir a autoridade que vai disciplinar o funcionamento. Não sabemos se é CVM, Banco Central... A tendência é o Banco Central. Banco Central. A tendência é o Banco Central. Então, eu precisaria, a partir de...
Isso é uma das perguntas importantes. Por exemplo, a questão tokenização, a gente já conseguiria pensar, por exemplo, não simplesmente uma exchange. Né? Exato. Não só a exchange. Não só a exchange. Qualquer isso outro é muito importante. prestador de serviço. Prestador de serviço precisa passar por lá. Só que não está bem claro também o que você tem que fazer, né? Exato. Então, aqui a tendência do Banco Central, por quê? Porque a CVM vai cuidar do valor imobiliário. A CVM não tem nem pessoal e estrutura suficiente para fazer uma análise prévia de milhões de tokens e projetos. Você pode cair para lá se o teu token for considerado como um valor imobiliário, você vai ter que seguir todas as diretrizes de lá. Exato. O que mais? Aí muda o Código Penal, basicamente para dizer os casos de fraude, que hoje é o que temos no Brasil. Então, colocando que tem uma pena de reclusão, então ficar lá na cadeia de 4 a 8 anos. O que mais? A modificação da lei que fala do nosso sistema financeiro nacional, equiparando essas pessoas jurídicas de ativos virtuais, né, com instituições financeiras. Para que isso? Para responsabilizar uma empresa que presta serviço de ativo virtual em caso de cometimento de alguma infração a essa lei do Sistema Financeiro Nacional. Então, veja que tem uma preocupação da poupança popular sempre por trás, né? Então, evitar fraude, evitar pirâmide, evitar até exigir das empresas o relato, né? A informação das transações, as garantias, etc. Por fim, né? A última aqui que eu identifiquei como uma alteração é uma exigência do cumprimento da lei de lavagem de dinheiro, ocultação de bens. Então, mantendo um cadastro atualizado dos clientes, porque essa lei, a Lei 9.613, ela põe lá que você tem que manter um cadastro atualizado de clientes, manter registro de todas as transações e comunicar operações suspeitas ao COAF. Então, essa lei, apesar dela ser genérica, ela faz uma referência indireta à lei aqui de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e lá a gente tem coisas específicas. Então, hoje, querendo ou não, quem for prestar serviço de ativo virtual vai ter que ler a Lei 9.613, lavagem de dinheiro, vai ter que ler a Lei do Sistema Financeiro Nacional para se adequar, e, enfim, várias outras, né? Mas, assim, só para trazer uma base do que isso... o que essa lei já trouxe de exigência. Sim. O que eu enxergo assim, sempre tem o lado bom e o lado ruim. Né? Lado bom, de novo, a gente começa a poder ter mais controle, você consegue tirar o que a gente até tinha comentado, né? Sobre quando a gente tem grandes ondas de inovação, sempre também surgem oportunistas, né? Que enxergam brechas, então ela começa a diminuir essas brechas. Mas o lado ruim que eu vejo, ela acaba, sempre que a gente tem uma regulação, a gente acaba também tirando um pouco do ímpeto da inovação. Né? Um freio, né? Um freio, né? Hoje o que eu enxergo claro, vai trazer dificuldade para aquele garotão ali que teve uma ideia e quis fazer algo e eu vou fazer algo rápido e vai acontecer. E não vai ser tão simples assim. É o que, por exemplo, a gente vem enfrentando internamente, né? Quando a gente fala sobre o Forest Token, o nosso token, a gente gastou muita energia, até sempre foi uma crítica que a gente fez, né? Não, a gente tem que lançar, tem que fazer, mas justamente para a gente poder se preocupar com isso. Governança, né? Ter um valuation adequado sobre o que você está tokenizando, para que você possa levar tudo isso de uma maneira clara, transparente e segura para os investidores. Então, por um lado, a gente vai ter melhores ativos tokenizados, vamos ter melhores negócios sendo criados. Mas, por outro lado, eu enxergo que a gente também dá uma barrada. A gente vai barrar um pouco esse ímpeto da inovação, de fazer algo novo. Sempre tem que botar isso na balança, né? Minhas considerações finais, se nosso tempo está acabando, é o seguinte. Tem gente que vai ficar de fora. E esse mercado, ele integrava todo mundo, desde um estudante em casa que poderia fazer um token dele mesmo, esse é um case que existiu, ele se autofinanciou, até empresas assim, lá que estão faturando 10 mil reais por mês, não tem uma estrutura financeira para adequar a LGPD, verificar sistemas que ajudem a comunicação das transações suspeitas ao COAF. Tem, assim, para gente grande já, média grande. E quem não tem acesso a prestadores de serviços que auxiliem
numa construção de governança, boas práticas, lei geral de proteção de dados, e no Brasil a gente sabe, né, que é um país continental e a gente tem projetos no interior do estado, lá de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, nós temos em Brasília vários projetos, mas tem pessoas assim que quem mais está à frente disso são pessoas mais jovens, e essas pessoas mais jovens que estão tentando inovar, elas têm uma restrição de capital e não vão conseguir se adequar dessa forma. Então, a tendência, sim, é dar essa freada, colocar pessoas de fora, mas se nós formos ver, não teria como ser de outra forma, porque o preço que a economia popular, digamos, está pagando por fraudes, por crimes cometidos, é bem grande e, querendo ou não, esse momento iria chegar. Então, eu vejo que essa adaptação dos projetos, ela vai acabar indo naquela linha de startups, né, de você tentar achar um venture capitalist, você tentar achar um dinheiro de inovação, de editais públicos aí que financiem o teu projeto para você conseguir cumprir a lei. É um momento interessante, até convido os nossos ouvintes que entrem nas nossas redes sociais, deem a sua opinião. Vamos lançar aí até, pessoal, uma pergunta aí para os nossos ouvintes aí, se realmente essa lei geral vem para ajudar ou vem para atrapalhar. O que vocês acham? Deixem a sua opinião nas nossas redes sociais. E eu agradeço aí a todos. Não deixe de nos seguir nas nossas redes. E até mais, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima.